Você não se sente em casa, nem no grupo, nem na conversa, nem na maioria dos ambientes. Você está presente, mas por dentro, deslocado. Escuta as pessoas falando, ri quando é esperado, comenta o suficiente para não parecer distante. Mas algo ali não te estimula, não te desafia, não te atravessa. Talvez o problema não seja isolamento. Talvez seja incompatibilidade estrutural. Você não se sente superior. Você se sente em outra frequência. Enquanto a conversa gira em torno do óbvio, sua mente já está em outra camada. Enquanto todos parecem satisfeitos com o superficial, você sente falta de profundidade. E isso cansa. Não é arrogância, é exaustão. Você percebe padrões, percebe inconsistências, percebe repetições. E começa a perceber também que quase ninguém quer ir além. Então você reduz, simplifica o vocabulário, evita aprofundar, evita confrontar, evita expandir o assunto. Rir por educação vira rotina. Concordar parcialmente vira estratégia. Diminuir intensidade vira mecanismo de sobrevivência. Você não está deslocado por ser melhor. Está deslocado por não caber. E quando não cabe, você aprende a se dobrar. Aprende a ajustar o tom. Aprende a suavizar a presença. Não para manipular, mas para pertencer. Só que cada vez que você se ajusta demais, algo dentro se retrai. Uma parte sua se silencia. E isso tem nome: autoabandono silencioso. Não acontece de uma vez. Acontece em pequenas concessões. Você evita um comentário. Deixa de fazer uma pergunta. Engole uma reflexão mais profunda. Se molda ao ritmo do ambiente. E depois volta para casa com um cansaço que não sabe explicar. Não é socialização. É fricção interna. Schopenhauer dizia que quanto mais profundo o pensamento, maior a tendência ao isolamento. Não por escolha dramática, mas por incompatibilidade natural. E talvez você esteja confundindo isso com inadequação. Talvez esteja tentando corrigir algo que não é defeito. Porque o incômodo não vem de não ser aceito. Vem de estar se reduzindo. E essa redução, quando repetida, cobra preço. Mas ainda não é sobre grandeza. É sobre ajuste. E o problema começa quando ajustar vira regra. Você tentou se ajustar. No começo, parece maturidade, flexibilidade, inteligência social. Você aprende a modular intensidade. Aprende a não ir fundo demais. Aprende a dosar pensamento. Mas o que começa como adaptação estratégica vira padrão automático. Você entra num ambiente e já calcula o quanto pode ser você. Isso não é paranoia. É condicionamento. Você observa o nível da conversa, o alcance das ideias, a profundidade permitida, e reduz. Sempre reduz um pouco. Não por medo, por economia de energia. Mas energia acumulada vira desgaste, porque cada vez que você se limita, uma parte sua fica para trás. O indivíduo sempre teve que lutar para não ser esmagado pela tribo. Nietzsche. E às vezes essa luta não é externa, é interna. Quando você deixa de funcionar na mesma lógica da manada, a distância aparece. Não é superioridade, é divergência estrutural. Só que a maioria não quer divergência. Quer conforto, quer repetição, quer previsibilidade. E previsibilidade é acolhedora. Então você tenta caber. Faz comentários mais simples. Evita aprofundar temas complexos. Não questiona contradições evidentes. Sorri quando algo é mediano. Se adapta ao ritmo mais lento. Mas por dentro, sente uma fricção crescente. Reduzir a própria profundidade não é adaptação, é erosão. E erosão não acontece de uma vez. Acontece em pequenas concessões. Você deixa de ler o que gosta para acompanhar o que é popular. Deixa de falar sobre o que pensa para não parecer intenso. Deixa de sustentar opinião para evitar desconforto. E começa a duvidar. Será que o problema sou eu? Será que estou exigindo demais? Será que estou me isolando sem perceber? A dúvida é legítima, mas o cansaço também é. E ele não vem do contato social. Vem da autossupressão. O privilégio de uma vida é tornar-se quem você é. Carl Jung.
Mas tornar-se quem você é quase sempre implica deixar de se moldar ao que esperam de você. Quando você se distancia da própria estrutura para se adaptar ao coletivo, a energia psíquica se fragmenta. Você continua funcional, continua social, continua inserido, mas internamente algo se contrai. E o corpo percebe, a mente percebe. O silêncio depois do encontro pesa, porque você sabe que não foi inteiro. E não ser inteiro repetidamente cria um vazio específico. Não é solidão externa, é descolamento interno. E essa é a parte que quase ninguém nomeia. Você não está cansado das pessoas. Está cansado de se reduzir. Só que admitir isso implica assumir um custo. E o custo não é pequeno. Agora precisamos falar de algo desconfortável. Mediocridade não é ofensa. É padrão automático. É o modo econômico da mente. É funcionar sem fricção. É repetir o que foi herdado. Pensar como sempre pensaram. Agir como sempre agiram. Não questionar estrutura. Não revisar crença. Não confrontar incoerência. Porque isso exige energia. E energia exige disposição interna. A maioria das pessoas não quer aprofundar. Quer estabilidade. Quer previsibilidade. Quer rotina mental confortável. E isso não é maldade. É autopreservação. Mas quando você não se contenta com o automático, a tensão aparece. Você começa a perceber padrões repetitivos, conversas circulares, ambições rasas, objetivos herdados, narrativas prontas. Você nota quando alguém repete opinião sem ter pensado sobre ela. Percebe quando uma crítica é só eco, quando um posicionamento é só reprodução. E isso não te deixa confortável, porque sua mente não se satisfaz com superfície. Mediocridade é o estado natural de quem não questiona o próprio funcionamento. E questionar custa. Custa energia, custa pertencimento, custa leveza social. Lucidez é exatamente esse confronto. Quando você vê, não consegue desver. Quando você percebe a incoerência, não consegue fingir que não percebeu. E é aí que o conflito começa. Você está num ambiente. Alguém afirma algo raso. Todos concordam. Você percebe a inconsistência. Mas se falar, rompe o clima. Se silenciar, rompe você. Esse é o ponto de tensão. Não é sobre ser inteligente. É sobre não conseguir ignorar. Você poderia entrar no jogo, reagir automaticamente. Mas algo em você trava, porque sua mente já ultrapassou aquela camada. E essa ultrapassagem não tem volta fácil. A consciência é uma doença. Dostoiévski. Quanto mais você percebe, menos consegue viver no automático. E o automático é confortável. Não exige revisão. Não exige responsabilidade. Não exige posicionamento interno. Mas você já não funciona assim. E isso cria uma distância sutil. Você não quer ser melhor que ninguém. Quer coerência. Quer profundidade real. Quer conversa que estimule. Quer troca que expanda. E quando isso não acontece, o cansaço volta. Não é arrogância. É incompatibilidade estrutural. Lucidez não amplia pertencimento. Ela seleciona ambiente. E selecionar ambiente significa reduzir volume, reduzir convivência automática, reduzir interação superficial, reduzir exposição constante. Isso não é elitismo, é preservação. Só que preservação tem preço, porque quanto menos você se adapta, menos você cabe. E a pergunta começa a surgir: você quer caber ou quer permanecer inteiro? Agora vem a parte que quase ninguém romantiza. Lucidez não é glamour. Lucidez não é estética. Lucidez não é status. Lucidez é corte. Quando você começa a perceber com clareza, algumas ilusões deixam de funcionar. Algumas conversas perdem o encanto. Alguns ambientes perdem a energia. Algumas pessoas deixam de parecer interessantes. E isso não te torna frio. Te torna seletivo. Aquele que luta contra monstros deve cuidar para não se tornar um. Nietzsche. Ruptura não é desprezo.
é consequência inevitável de pensamento independente. Quando você deixa de repetir, a distância aparece. Você começa a perceber o quanto o pertencimento é sustentado por acordos silenciosos. Acordos de superficialidade. Acordos de não aprofundar demais. Acordos de não questionar estrutura. Acordos de manter a harmonia acima da verdade. E você começa a falhar nesses acordos. Não por rebeldia, por incompatibilidade. Você já não consegue rir de qualquer coisa. Já não consegue entrar em qualquer entusiasmo coletivo. Já não consegue ignorar incoerências gritantes. E isso altera a dinâmica. Você fala menos, observa mais, interage com mais critério. Não porque quer parecer distante, mas porque precisa preservar energia mental. Profundidade tem custo social. E o custo é sutil. Menos convites, menos identificação automática, menos sensação de pertencimento imediato, mas mais coerência interna, mais silêncio produtivo, mais tempo com a própria mente. A angústia é a vertigem da liberdade. Kierkegaard. Quando você assume a própria estrutura, não pode mais se esconder no coletivo. E isso dá medo, porque o coletivo é confortável. Ele dilui responsabilidade, dilui identidade, dilui decisão. Mas diluir demais também dilui você. Você começa a perceber que estava negociando presença, negociando intensidade, negociando opinião, negociando autenticidade, para manter acesso social. E talvez tenha valido a pena por um tempo. Mas chega um ponto em que a redução constante começa a incomodar mais do que a possível solidão. Nem todo pertencimento é coerente. E coerência exige escolha. Escolher não é gritar independência, é ajustar posicionamento interno. Você começa a aceitar que não vai se encaixar em todos os ambientes, que não vai ser entendido por todos, que não vai ser confortável para todos. E isso não é fracasso, é filtro natural. Pensar é um diálogo silencioso da alma consigo mesma. Hannah Arendt. Pensar é solitário porque responsabilidade é individual. Quando você pensa por conta própria, não pode mais terceirizar direção. E direção tem peso. A pergunta agora não é mais se você consegue se adaptar. Você já provou que consegue. A pergunta é: você quer continuar se reduzindo para manter acesso? Ou está disposto a sustentar o custo de ser estruturalmente coerente? Porque daqui para frente, a escolha fica explícita. Aqui não tem romantização, não tem narrativa heróica, tem decisão. Você já percebeu o padrão, já sentiu o desgaste, já entendeu que não é superioridade, é incompatibilidade estrutural. Agora a pergunta muda de nível. Você quer pertencimento automático ou coerência sustentada? Porque os dois raramente caminham juntos. Pertencer é confortável. Integração coletiva oferece segurança, validação, previsibilidade. Mas muitas vezes exige redução, adaptação constante, silenciamento parcial. E quando você escolhe coerência, algumas portas deixam de abrir. Algumas relações perdem intensidade. Alguns convites deixam de chegar. Mas outra coisa acontece. Sua energia estabiliza. Seu discurso não precisa ser editado. Seu pensamento não precisa ser simplificado. Sua presença não precisa ser modulada o tempo todo. Você começa a atrair menos volume, mas mais compatibilidade, menos ruído, mais alinhamento. Não por esforço, por seleção natural. Jung falava da individuação como processo de tornar-se inteiro. Inteiro não significa isolado. Significa integrado consigo. Quando você sustenta sua estrutura, o ambiente responde de forma diferente. Alguns se afastam. Alguns se aproximam. Alguns testam. Mas você não negocia eixo. E isso muda a trajetória. Não porque o mundo se curva, mas porque você deixa de se curvar internamente. Lucidez tem custo, mas inconsciência tem preço maior. Você pode continuar reduzindo, pode continuar suavizando, pode continuar performando adaptação, ou pode assumir que não ser medíocre implica perder certos confortos e ganhar outros níveis de clareza. Schopenhauer dizia que a mente profunda encontra mais prazer na própria companhia do que na conversa vazia. Não como desprezo,
como compatibilidade interna. Quando você para de lutar contra a sua estrutura, a solidão deixa de ser ameaça. Vira espaço de organização, vira laboratório mental, vira terreno fértil. E então a escolha se torna mais simples, não mais fácil, mais clara. Você não está aqui para ser entendido por todos. Está aqui para não se abandonar. E isso redefine tudo. Se isso fez sentido para você, comenta lucidez. Curte o vídeo. Se inscreve no canal. Nem todo mundo entende. Mas quem entende, fica.